Olá pessoal, tudo bom? Bom, estamos aqui para mais um episódio do nosso Bicast e agora um pouquinho diferente, né? A gente não vai gravar um episódio voltado ali para o livro de português da UERJ ou para o exame de qualificação. Na verdade, o nosso papo aqui é sobre Enem e mais especificamente sobre SISU. Então, nosso objetivo é falar um pouquinho sobre o SISU, desvendar um pouquinho ali dos mistérios desse sistema, né? Pensar um pouquinho ali nas estratégias que a gente tem no pós-Enem, até porque o Enem ele não acaba quando você termina o segundo dia de prova, né? Ainda tem o SISU aí para a gente trabalhar e ele é muito importante para a gente conseguir definir o nosso acesso à universidade, né? Uma boa estratégia, uma boa escolha vai fazer muita diferença na sua vida. Então, estou aqui muito bem acompanhado com o professor Hilton. Opa, tudo bem? Boa tarde. Olá, eu sou o Hilton, sou professor de Biologia, sou coordenador pedagógico também. Olá a todos. Bom, se alguém não me conhece, sou Rodrigo Magalhães, diretor da Unidade Tijuca e professor de Geografia. Então, Hilton, acho que a gente tem um papo legal aí, porque o SISU ele tem estratégia, ele tem uma dinâmica própria, né? Os alunos eles têm que estar afiados aí para o pós-Enem, eles saberem como navegar nesse sistema, né? Com certeza. A gente tem o Enem, que é um sistema de avaliação, né? O Enem ele não é um vestibular propriamente dito, né? O Enem é só um exame, ele é o Exame Nacional do Ensino Médio. Ele já existe há muito tempo e ele não é uma prova que vai diretamente te colocar dentro da universidade, né? Para você entrar na universidade, você precisa usar o data do Enem para algumas coisas possíveis. O SISU é a principal possibilidade, é um sistema de seleção mesmo, em que você pode concorrer às universidades mais diversas do país, as federais, e a partir disso você pode usar a sua nota do Enem. A gente vai explicar mais detalhadamente aqui como funciona. É bom que você saiba também que, para além do SISU, existem outros sistemas que são do governo mesmo, né, que usam também o Enem, como, por exemplo, o ProUni, o FIES, que são sistemas próprios também. E, além disso, o Enem é aceito por universidades particulares, é aceito em um monte de outros lugares. Mas aqui, nesse vídeo, né, Rodrigo, nosso objetivo hoje é falar do SISU, senão esse vídeo vira enorme e a gente fala sobre 1000 coisas ao mesmo tempo. Então, vamos focar aqui no SISU, especificamente, né? Exatamente. Então, só para complementar o que o Hilton falou, a gente tem o ProUni, né, que é um programa de bolsas, em que, dependendo da sua nota no Enem e dependendo da sua renda familiar, você pode concorrer a bolsas. Então, fique de olho também, caso seja um dos seus objetivos aí, concorrer a uma bolsa numa universidade particular. Tá? Então, é como se o governo entrasse com uma parte do dinheiro ali da mensalidade, né? Te desse uma bolsa de estudo. Você ganha, sei lá, 50%, por exemplo, para aquele determinado curso. Existe também o FIES, que é o financiamento estudantil. Então, o FIES é a ideia de você, por exemplo, fazer um curso de 5 anos, mas pagar esse curso em 10. Então, você faz um financiamento mais esticado ali para a parcela ficar, né, um pouco melhor ali para esse pagamento. E existe o SISU, que é o nosso foco aqui, que é o sistema de seleção, onde a partir do momento que você faz o Enem, desde que você não seja treineiro, né, e desde que você não zere a redação. Então você está apto a concorrer ao SISU, né? E aí, concorrendo ao SISU, você vai entrar num sistema para ter acesso lá às vagas, às universidades, então, enfim, né, para concorrer às vagas que estão disponíveis lá. Já adianto aqui e eu vou até usar aqui uma colinha, porque isso tem dado, né, muita repercussão. O SISU, ele acabou de anunciar, na verdade, o governo acabou de anunciar uma novidade para o SISU 2026. E isso tem gerado uma grande apreensão, né, de como vai ser, né, Hilton? Tem sentido também essa apreensão, né? Muito, é verdade. Assim, mudou o sistema, assim, não vamos dizer que radicalmente, mas a gente teve uma mudança significativa, assim, que é passar a aceitar as notas anteriores dos Enems para a inscrição do SISU. O SISU até agora há pouco era como? Você tinha que fazer o Enem e aí no ano seguinte, geralmente ali em janeiro, você pegava a sua nota que foi utilizada no Enem e aplicava no SISU, que a gente ainda vai detalhar mais à frente como que ela é feita. E aí agora, a grande novidade é essa. A nota que vai aparecer no seu gov.br não é mais somente a nota do Enem corrente. Vai aparecer também ali as notas anteriores. Na verdade, deve aparecer a melhor nota, a gente ainda vai descobrir exatamente como vai acontecer, mas deve aparecer a melhor nota dos 3 últimos anos. E aí você vai poder utilizar essa nota para poder fazer a sua inscrição do SISU, né? Exatamente. Então, o que vai acontecer com isso a gente ainda vai definir, né? Exatamente, porque assim, a grande mudança é essa, né? A gente tem a possibilidade, caso você tenha feito outras edições do Enem, de você usar a sua nota, tanto do Enem 2025, 24 e 23. Então, no site oficial ali, no gov.br, tem lá uma determinação ali, né, dizendo exatamente o seguinte, ó. Eu até peguei pra gente perceber e não deixar furo aí. A seleção do candidato... Ó, o SISU 2026
aceitará notas da edição 2023, 24 e 25. Beleza. A seleção do candidato será com base na nota que resulte na melhor média ponderada de acordo com a opção do curso. Então, o que a gente tem que esperar para confirmar se isso realmente vai acontecer? Você tem uma nota em 2023, por exemplo, se você fez o Enem, tá? Você fez 25, mas você já tinha feito ali, já tinha tentado 23 e 24. Então, você tem 3 notas do Enem. Só que cada universidade, ela coloca um peso diferente de acordo com o curso que você queira, né? Então, por exemplo, se você quer direito, a maioria das universidades bota peso 2 ou 3 ali em humanas, em linguagens. Mas se você quer engenharia, tem faculdade que chega a colocar peso 5 em matemática, né? Peso 4, peso 3, dependendo da faculdade. Então, você faz uma média ponderada da sua nota. Então, pode ser que, se você escolher, por exemplo, direito na UFRJ, a sua melhor nota seja de 2024. Mas se você escolher engenharia na UF, a sua melhor nota seja de 2025. Então, a gente está esperando para ver se realmente isso vai acontecer na hora de você aplicar a sua nota, se o sistema já indica, olha, sua melhor nota nesse curso, nessa universidade, é do Enem 2023. Então, é uma grande possibilidade. Bom, essa é a interpretação que eu fiz quando eu vi que a seleção do candidato será com base na nota que resulte na melhor média ponderada de acordo com a opção do curso. Tá? Então, essa é uma possibilidade. Se você é um aluno da terceira série que está fazendo o Enem pela primeira vez, você vai concorrer com a sua nota desse Enem 2025. Se você é um aluno do curso, por exemplo, que você fez 2024 e 2025, você tem 2 notas ali para concorrer. E aí, fazendo a média ponderada, jogando os pesos, aí vai, né? O sistema calcula e aí a gente vai entender qual é a nota melhor para você concorrer. Ou seja, a ideia é que você concorra com a sua melhor nota, né? Exatamente. O importante é deixar claro que os treineiros não estão incluídos nesse número que a gente está falando. Então, se você, por exemplo, fez o vestibular do Enem, você fez o Enem, e aí você tem a nota do Enem de agora, mas você fez no ano passado como treineiro, essa nota não está incluída. A gente está falando apenas das notas feitas como concluinte, né? Que é a forma como o Enem categoriza. Mas, Rodrigo, e sobre datas? Será que a gente já tem alguma data? Por enquanto, acho que a gente ainda está meio mais ou menos, né? Pelo menos a data da gravação desse vídeo. Exatamente. Né? Estamos gravando aqui no dia 31 de outubro. E nesse momento a gente ainda não tem um calendário confirmado, mas a expectativa, muito provavelmente quando você assistir esse vídeo, a gente já vai ter um calendário. Nossa expectativa é que o SISU ele aconteça ali em meados para o fim de janeiro, né? Então é possível que, né, a nossa expectativa é ali a partir do dia 19 de janeiro. E o mais importante é que você, sabendo o período em que o SISU ele vai acontecer, é saber que ele fica aberto por alguns dias, né? Em alguns casos até durante uma semana inteira. E durante toda essa semana, o SISU aberto, você pode entrar quantas vezes você quiser, você pode trocar o seu curso e a sua universidade quantas vezes você quiser. E agora, eu acho que o que a gente tem que tomar mais cuidado no caso é que o processo a partir de janeiro, a partir do SISU, é tudo muito rápido, né, Hilton? Então, muitas vezes, em vários anos, fique atento a essas datas, porque nós já tivemos um SISU acabando num determinado dia, sai o resultado e o processo de matrícula já começa no dia seguinte. Né? Então, você tem o resultado do SISU, no dia seguinte você já tem que estar lá indo na faculdade para fazer a sua matrícula. Então, cuidado aí com essas datas, porque é tudo muito rápido, né? Mas, enfim, de acordo com as datas, você vai ter um período em que você vai entrar lá. E é um sistema muito flexível, né, Hilton? Assim, ele não precisa só escolher um curso numa universidade e acabou. Né? Você tem bastante flexibilidade em termos, né, de mexer no sistema, em termos até de datas ali. Você pode entrar quantas vezes você quiser, né? Exatamente. Isso é muito bom, assim, né? Porque esse, inclusive, foi um mecanismo que foi encontrado pelo governo federal para ocupar mais vagas em outros lugares, né? Antigamente, quando não existia o SISU, o que você tinha que fazer é que, se você quisesse fazer um vestibular para uma universidade federal que fosse fora do estado que você está, na maioria das vezes você tinha que ir até lá, né? E se tivesse um estado muito longe da sua casa, você teria que ir até lá, fazer a prova, se arriscar a não passar, e aí, se você não passasse, você perdeu aquela ida ali, né? O SISU não. O SISU ele te permite essa possibilidade de você fazer a inscrição e dar uma olhadinha como que ele está exatamente. Então, vamos aqui iniciar, então, como que é a dinâmica do SISU. Então, inicialmente, pontuando aqui mais ou menos as datas, tá? Não datas exatas, mas a gente pode imaginar o seguinte. Você vai fazer o Enem, tá? Nos dias 9 e 16 de novembro, agora. Depois, então, que você faz o Enem, você faz a sua prova, você fica feliz, e aí acabou aquilo ali, você pode descansar um pouquinho, tá? Descansa mesmo, tá? Porque vai precisar.
Quando chegar em janeiro, começa de novo uma carguinha emocional, que é o quando? Quando sai a nota do Enem. A gente tem uma data, tá? Essa data, então, vai ser divulgada ainda, a gente vai ter a data do Enem precisamente. Às vezes, inclusive, em alguns momentos eles antecipam essa data. E aí, depois dessa data, você tem apenas a nota do Enem. A nota do Enem não quer dizer nada a princípio, ela só quer dizer a nota que você tirou no Exame Nacional do Ensino Médio. Tradicionalmente, na semana seguinte, a gente tem o momento do início do SISU. E aí, como o Rodrigo falou, ela pode durar alguns dias, varia, na verdade, de ano para ano, mas pode durar até uma semana e a média costuma ser essa. E aí, quando começa o SISU, o que você tem que fazer? Você tem que entrar no site do SISU, e aí lá já você vai fazer o seu login com gov.br, e quando você fizer o seu login, você já vai ter a sua nota do Enem lá, e você vai poder fazer a sua inscrição. Lá no próprio site do SISU, você já vai ter duas opções de curso para você escolher. Tem 2 quadrados, 2 retângulos. Vai ter a primeira opção e a segunda opção. E aí você clica em cada uma das opções, escolhe o curso, escolhe a instituição, escolhe inclusive turno e período também, né? Se é primeiro semestre, com segundo semestre, se é diurno, se é noturno, integral, dependendo do curso. E aí bota lá primeira e segunda opção. Tá? Lembrando que, claro, a sua primeira opção é a sua prioridade, obviamente, e a sua segunda opção não é tanto sua prioridade assim. Mas, Rodrigo, aproveitando aqui, então vale a pena, né? Eu quero fazer um curso específico, na primeira opção eu quero botar lá, e aí se eu não quiser fazer, se eu não conseguir a primeira opção, eu posso botar a segunda opção. Sempre vale a pena fazer isso, né? Ou não? Sempre vale. A gente tem 2 opções, a gente vai trabalhar com essas 2 possibilidades. E o SISU, por ser muito flexível, você pode trabalhar com o mesmo curso em universidades diferentes. Então, um exemplo é colocar Direito UF na primeira opção e Direito Unirio na segunda opção, ou Engenharia no FRJ na primeira opção, Engenharia no Cefet na segunda opção. Então, o FRJ, por exemplo, é a que eu mais desejo, né? Eu já identifiquei que é Engenharia Civil, por exemplo. Então, o FRJ é a que eu mais desejo. Eu boto lá na primeira opção. E uma segunda opção, né, de repente, de acordo com, né, onde eu moro ali, uma universidade que é próxima, eu vejo que é uma boa universidade, eu boto Cefet. E aí eu tenho essas 2 possibilidades. Ou eu posso colocar cursos diferentes também, eu colocar odonto e nutrição, né, na mesma universidade, odonto FRJ e nutrição FRJ, ou cursos diferentes e universidades diferentes. E quando você entra lá, como a gente já comentou, cada curso em cada universidade tem um peso diferente. Então, geralmente, a engenharia vai ter um peso maior em matemática, né? O direito vai ter um peso maior em linguagens humanas. Então, acho que vocês já estão cientes disso e o próprio sistema ele já calcula e ele já te dá a tua média naquela situação, né? Naquele curso que você deseja participar. Inclusive, é até interessante, né? Porque aí no SISU você vai ver bem isso. O mesmo curso, em faculdades diferentes, tem pesos diferentes. Então pode ser que a sua nota seja um pouco maior ou um pouco menor, e aí você tenha possibilidades maiores ou menores de ser aprovado. Então isso é muito interessante. E o interessante também, Hilton, é que o SISU ele fica aberto lá durante 3, 4 ou 5 dias, e toda noite, né, toda madrugada, bateu meia-noite, o sistema ele atualiza e ele te dá a situação momentânea da nota de corte. Então é interessante entrar todo dia, né? E ficar monitorando ali como é que tá a situação, né? A gente tá gravando aqui no dia do Halloween também, eu tô até refletindo com você, porque quando sai a parcial, geralmente é nesse horário misterioso que o Rodrigo mencionou, né? O horário ali próximo ou à meia-noite, exatamente, né? Como se já não fosse suficiente essa ansiedade desse momento, né? O aluno ou a aluna média tem que ficar, né, acordado. Acho provável que a pessoa fique, né, esperando aquele horário ali, tá? Mas, Rodrigo, e uma outra situação? Ó, digamos, por exemplo, que eu quero fazer um curso muito concorrido, tá? Eu vou falar de um curso muito concorrido clássico, vamos da medicina, tá? Então, eu quero fazer medicina, eu quero medicina no FRJ, por exemplo, com a nota de corte muito alta. E aí eu sei, assim, que é muito difícil, e aí a primeira opção eu vou lá e coloco medicina no FRJ, que é a minha prioridade. Eu sei que talvez, olhando as parciais, né, a gente vai comentar sobre elas ainda, mas pode ser que não dê. E aí eu coloco uma segunda opção que dá. Vale a pena fazer isso? Eu digo assim, essa segunda opção, eu não amo tanto assim não, sabe? Eu não acho tão incrível, mas se eu colocar passa. Será que não vale a pena colocar para ficar ali nesse caminho? Acho que depende, né, Hilton? Porque aí, acho que é um ponto interessante da gente observar, né? Claro, no primeiro dia eu coloquei lá os cursos e as universidades que eu mais quero, né? Eu tenho 2 opções lá para preencher. A partir da primeira madrugada, eu já começo a ter as parciais. E aí, a partir do segundo dia do SISU, eu já começo a entender. Por exemplo, vou manter esse exemplo que você deu. Medicina na FRJ. Eu entro lá e falo, putz, tá longe. Minha nota não tá legal, a nota de corte está muito alta, veio muito alta, não vai dar. Então, eu já identifiquei que vai ser muito complicado passar em medicina na UFRJ. Bom,
Se o seu desejo é medicina, vamos buscar uma outra universidade que faça sentido para você, né? E aí a gente vai buscar a UF, a gente vai buscar a Unirio, por exemplo. A UF já tem uma nota de corte um pouco menor que a FRJ e a Unirio já tem geralmente uma nota de corte menor ainda que a UF. Então eu já começo a buscar possibilidades mais reais. Outra possibilidade é buscar faculdades fora do Rio, né? E aí até tem um lance interessante que desde o SISU 2025, né, a gente vai agora aplicar para o SISU 2026, mas desde o SISU 2025 voltou a cair o bônus regional. Né? E aí foi um grande debate, porque o que é o bônus regional? Determinadas faculdades, especialmente, né, do norte e nordeste do país, davam um bônus na nota, então dava uma turbinada na nota de quem era daquele determinado estado. Então a Federal de Manaus, por exemplo, ela dava um bônus, uma turbinada na nota de quem era do estado do Amazonas. Por que isso, né? Para manter aquela formação ali. Porque o que acontecia muitas vezes no passado era um estudante do Rio ou de São Paulo buscar uma faculdade do Norte e Nordeste, fazer, por exemplo, o curso de Direito, o curso de Medicina e voltar para cá para trabalhar aqui, porque o mercado é mais aquecido, né, no Sudeste. Só que aí diminuiu o número de advogados e de médicos naquele determinado local. Bom, teve um debate, inclusive jurídico, e caiu o bônus regional, foi determinado que aquilo ali era inconstitucional e caiu. Ou seja, voltou a estar nas mesmas condições. Né? Ou seja, a gente muitas vezes vê faculdades do Nordeste, do Centro-Oeste ou do Norte com notas de corte que são menores do que as notas do Rio de Janeiro. Então é uma possibilidade, né, você olhar para lá também. Agora, por outro lado, eu acho que é uma estratégia errada eu colocar na segunda opção uma situação só para passar. Sim. Por dois motivos. Primeiro lugar, você está trabalhando com duas opções. Se você passar em qualquer uma daquelas opções, você tem que ir lá fazer a matrícula, você passou, você foi aprovado, mesmo que seja na segunda opção. Então vamos lá, trabalhar com um exemplo aqui. Eu coloquei medicina na primeira opção, mas eu vi que eu não vou passar. Eu quero ir para a faculdade. Não importa qual, eu vou botar enfermagem na segunda opção. E eu passei na segunda opção. Eu tenho que ir lá fazer a matrícula. Eu passei aqui. Eu não posso ficar na lista de espera de medicina. Eu perdi essa possibilidade. Porque o que eu já vi acontecendo, inclusive, é você estar fora da sua primeira opção, mas você não está muito longe. Então, de repente, rola uma lista de espera ali, rola uma reclassificação. Mas aí, eu muito afoito, coloquei lá na segunda opção um curso, cara, vou botar e aí depois eu vejo de tentar uma troca dentro da faculdade, uma transferência interna e tal, e coloquei e passei. Se eu passar na segunda opção, eu não posso concorrer à primeira opção. E talvez essa lista rode e eu tivesse essa vaga ali. Enfim, então é uma estratégia arriscada e uma estratégia que, assim, se você passar nas duas opções, vale a primeira. Se você passar na primeira opção, você vai lá fazer a matrícula, você passou. Você não fica na lista de espera da segunda. Agora, mesma coisa, se você passar na segunda opção, você passou. Você está concorrendo a duas vagas, né? Então você passou na segunda opção, você também não fica na lista de espera da primeira. Exatamente. Então acho que é uma estratégia que a gente tem que tomar cuidado, né? Porque eu vou colocar um curso só para passar. Né? Será que é isso que eu quero? Não, Será que Ninguém devia fazer isso, né? Oficialmente, assim, independente de ser, né, a coisa dele espera ou não, de qualquer maneira, esse é o ponto mesmo. A lista de espera ela vai acontecer quando acabar o SISU, tá, pessoal? Então é importante a gente entender como é que é a sequência do processo. Como a gente já mencionou anteriormente, primeiro sai a nota do Enem, semana seguinte, geralmente, as datas ainda vão ficar alinhadas certinho, vem o SISU. Então como é que funciona? Começou o SISU, tá? Primeiro dia, você tá lá animado, tá animada para colocar sua nota, e você coloca a sua nota, e aí a gente tem geralmente um dia de margem para sair a primeira parcial. Geralmente a parcial sai já no dia seguinte. E aí, quando sai a primeira parcial, já vai dizer para você assim, ó, você está aprovado, você não está aprovado até aquele momento. Aparece para você uma nota de corte até aquele momento ali, e aí você vai saber o que está acontecendo. É daí, Rodrigo, que eu brinco que começa o rally, né? Daí começa o rally. Porque assim, o dia mais confiável, na minha opinião, e assim, na verdade, isso, gente, só para ficar claro, é opinião, tá? Porque não tem como ter certeza sobre isso. Na minha opinião, Rodrigo, esse é o dia mais confiável. Por quê? O primeiro dia é o dia que a pessoa colocou o que queria mesmo, né? Ela não sabia ainda como que estava a nota de corte exatamente e tal. Então você olhar para aquilo ali, vai dar para você ter uma noção, claro, tudo pode mudar, mas é uma noção legal que você pode ter sobre como ele terminará lá na frente.
Porque o que vai acabar acontecendo? A famosíssima fuga dos cérebros. Né? Quando começa o SISU, a pessoa que vê que a sua nota de corte estava lá de um jeito, e aí na segunda parcial a nota de corte sobe, porque geralmente sobe porque outras pessoas se inscrevem, né? Aí a nota de corte sobe e não tá dando para aquela pessoa, mas aquela pessoa tá ali na margem da lista de espera, geralmente essa pessoa tira a nota dali e começa a colocar em outro curso menos concorrido. Aí esse curso menos concorrido começa a subir a nota de corte. E aí o outro que estava lá com a nota de corte alta começa a descer. Ou seja, parece um rally de bolsa de valores isso, né? Que as pessoas compram, vendem e tal, né? Essa corrida é muito doida. E eu acho que a corrida mais doida, né? Que pelo histórico que a gente vê, é a do último dia, né? Como é que a última parcial é muito doida, né? Como é que as pessoas estão tirando, colocando suas notas e acaba que no final das contas elas vão para algum lugar, tá? Bom, é importante, claro, fazer um estudo disso, tá? Fazer uma olhada, né? De como essas notas são do ano passado e tentar, né? Ficar com o coraçãozinho um pouquinho calmo nesse momento, nunca é tão fácil, mas para conseguir concluir o processo como um todo. Mas aí, né, ele seguindo, né, então a cada um dos dias vai tendo a parcial. O único dia que não tem parcial é o último dia, né, que é o auge da ansiedade, eu acho que é esse momento, né? Você coloca a sua nota e você não sabe se você passou, não tem nenhuma parcial naquele momento. A nota oficial mesmo, que já vai ter a classificação, se você foi aprovado ou não, vai sair depois. E aí, tradicionalmente, ainda vamos ver as datas, mas geralmente é na semana seguinte, né? Geralmente é no início da semana seguinte. E aí tá lá a sua nota, você foi aprovado ou você não foi aprovado. Como é que fica a tela, Rodrigo? Tipo assim, se é aprovado ou não, digamos, por exemplo, que, tá, no meu caso, eu não fui aprovado em nenhuma das duas opções. Como é que fica a minha tela lá nesse momento? Então, se você foi aprovado, vai aparecer, né? Ou na primeira ou na segunda opção. Se no caso das duas, vale a primeira opção. Se você não foi aprovado, ele indica para você que, olha, você não tem nota suficiente, né, para aqueles cursos que você concorreu. E aí é que entra um detalhe importante que você não pode esquecer de fazer. Caso você não seja aprovado em nenhuma das duas opções, você vai ter que selecionar uma das duas para continuar concorrendo na lista de espera. Esse é um passo muito importante, tá, gente? Você não pode deixar de fazer isso. Por quê? O sistema, ele vai perguntar para você, assim, na verdade, assim, ele quer saber de você, ele não vai perguntar, né? Mas ele quer saber de você. E aí? Qual é das duas opções aquela que você quer continuar concorrendo? Por isso que é interessante que, assim, muitas vezes... eu tenho... vou continuar no caso da medicina, né? Tem várias faculdades que eu poderia fazer. Aí eu comecei a identificar, Ailton, que tem algumas que estão muito distantes, infelizmente. No último dia, eu, olhando para as notas de corte, eu deixei, de repente, duas universidades, medicina e medicina, mas duas universidades que eu faria, tá? É o curso que eu quero, são faculdades boas, bem conceituadas, mas que estão um pouquinho mais próximas da nota de corte. Quando sai o resultado, ele te dá o corte oficial, então o corte foi esse, sua nota é essa. E aí você não passou em nenhuma das duas, você tem que identificar qual das duas você quer continuar concorrendo à lista de espera. Se eu escolhi a segunda, a primeira acabou para mim e é a segunda que vale. E a partir daí, eu tenho que acompanhar no site da universidade. Se nesse caso for a UF, eu tenho que entrar lá agora, a partir de agora, constantemente no site da UF, porque ali as listas de espera começam a ser divulgadas por essa universidade. Então, o SISU, ele vai até a divulgação do resultado final e, se por um acaso você, foi aprovado, você vai lá na faculdade fazer a sua matrícula. Beleza, uma conquista ali já foi. Se você não foi aprovado, você tem que indicar qual carreira você quer, aliás, qual opção você quer, e a partir dali, indicou, você passa a acompanhar no site da universidade. Vou dar um exemplo, eu estou até dando um passo atrás no que você colocou. Analisando os dois últimos SISUs, a gente percebe, por exemplo, que do primeiro dia para o último dia, a nota de corte de medicina na Unirio, ela vai crescendo. Por quê? Porque no primeiro momento, geralmente a Unirio não é a primeira opção da maioria, né? Geralmente é a UFRJ ou a UF aqui no Rio de Janeiro. Então a galera corre para a UFRJ, aí começam a sair as parciais. Aí o pessoal olha e fala, o UFRJ não vai dar. Vou para a Unirio. E aí vem uma galera para a Unirio e aí começa a subir, né? Como você falou, começa a vir uma galera com uma nota alta, não tão alta para a UFRJ, mas alta o suficiente. E aí a galera vem entrando na Unirio e essa nota de corte vai subindo. Então tem uma escadinha aí. E uma coisa legal, que a gente já pode deixar prometido aqui, é que a gente vai acompanhar durante o SISU para dar todo um suporte a vocês, inclusive como estão as parciais das faculdades, tá? Para ir monitorando ali junto com vocês. Olha, gente,
no direito, essas faculdades aqui, as notas de corte por enquanto estão aqui, porque de repente você nem se atentou. Tem essa faculdade aqui, eu não tinha percebido. Eu tenho família em Minas, de repente, é uma opção, né? E no caso a gente olha, né, para direito, para engenharia, para medicina. Medicina, inclusive, desde o ano passado, a gente já mapeou várias pelo Brasil, né? A gente começou a mapear, assim, várias universidades que estavam com nota de corte em outros estados, com uma nota de corte menor do que o Rio de Janeiro. Então viram possibilidades, a gente vai atualizando vocês, tá? A gente vai indicando pra gente acompanhar junto com vocês esse processo aí. Bom, mas voltando, o fato beleza, não consegui, fico na lista de espera, mas eu tenho que indicar e acompanho na universidade. Isso. Então, a partir daí, a gente tem que tomar um cuidado, porque são várias listas, né? Tem algumas faculdades que, inclusive, rodam mais, algumas rodam menos, algumas têm 4 reclassificações, algumas têm 6 reclassificações. Então, a gente tem que ter atenção a isso o tempo todo, né? Exatamente. Aí tem um site, né? São sites específicos de cada uma das universidades. É muito importante ficar claro que não é mais pelo SISU que você faz esse acompanhamento após a lista de espera. Então, aliás, a partir da lista de espera. Então, acabou o SISU mesmo, tá? E aí você vai entrar agora no site da própria universidade para fazer esse acompanhamento. A parte chata disso é que depois disso você tem que fazer esse acompanhamento por conta própria, meio que ficar monitorando isso, sabe? Não necessariamente vão te ligar, não vão te mandar um e-mail, não vão te mandar um telefone, nada disso, sabe? Vai aparecer no site mesmo, no site essa lista de espera. Geralmente os sites, eles são acesso graduação ponto alguma coisa, mas a verdade é que se você for em um buscador qualquer e digitar lá, você vai achar o site da universidade. E aí lá tem as listas de espera. Uma outra coisa que a gente vai ajudar, assim como o Rodrigo comentou, né, desse acompanhamento do SISU que a gente faz junto com vocês, geralmente via telefone, no WhatsApp, a gente vai conversando aí, dali para frente, a gente também consegue te ajudar em como essa lista de espera roda. É claro que tudo isso são suposições, tá? A gente, né, de qualquer maneira, a gente está fazendo algumas apostas, mas a gente pode dizer que existe um certo grau de previsibilidade nesse processo. Então a gente pode ver lá, por exemplo, como que faz para rodar. A gente vai ajudar vocês, tá? Como é que é o processo, mas resumidamente é você pegar o histórico dos outros anos e ver o quanto que essa lista rodou, tá? É mais interessante, inclusive, do que olhar a nota de corte da lista de espera, é olhar quantas pessoas de fato andaram na lista de espera. Tá? E isso a gente pode fazer uma comparação, que a gente pode ensinar ao longo do tempo. Inclusive, a gente grava um vídeo, né, Rodrigo? Manda uns vídeos geralmente sobre isso, para mostrar para o pessoal como é que é o processo de acompanhamento da lista de espera. E é realmente simples, assim, você pode pegar a nota das pessoas que foram tiradas lá, vendo a última lista de espera do ano passado, você consegue ver através do código da inscrição da pessoa qual foi a nota que aquela pessoa tirou. E aí, quando você traz aquela nota para a primeira lista, que a gente ensina como acha lá, você vai ver exatamente quantas posições foram andadas ali. Então, você vê, né? Eu tô, por exemplo, não fui aprovado na minha primeira nem na segunda opção, mas estou, sei lá, a 10 posições de ser aprovado. Aí você olha a lista de espera do ano passado e vê, rodaram mais de 10 posições, muito mais de 10 posições, um pouco menos de 10 posições, e aí você vai ter mais base para poder, né, fazer essa aposta. Aqui, no final das contas, o SISU, né, tem um quê disso, né? Um quê de aventura, digamos assim, né? De aposta, né, Rodrigo? Então assim, acho que como dicas finais, assim, o que eu passaria a primeira opção é aquele curso que você mais deseja, aquela faculdade que você mais deseja, claro, dentro de um limite razoável ali de possibilidades, né? Não adianta eu estar com uma determinada nota e eu quero muito aquela faculdade e eu vejo que a nota de corte está, sei lá, 50 pontos a mais, não vai rolar. Mas é dentro das possibilidades aquilo que você mais gostaria de fazer. E você tem uma segunda opção para colocar ali alguma coisa que você faria, né? Ah, Rodrigo, eu não tenho outro curso na minha cabeça, eu só quero fazer engenharia de produção. Então coloca engenharia de produção 2 vezes em faculdades diferentes dentro de, né, uma razoabilidade ali da nota de corte. Se você tem uma segunda opção de curso, você consegue ir trabalhando, mas não coloca qualquer coisa, assim, não coloca qualquer curso só para passar, porque você vai ser aprovado, você vai ter que fazer a matrícula e muito provavelmente você vai desistir depois. Então, vamos trabalhar com aquilo que é mais razoável, né? E outra coisa, se a gente pensar, por exemplo, como o Wilton falou, né? Lista de espera. Cara, a gente vai monitorando junto com vocês. É fácil de encontrar, né, essas listas de espera de anos anteriores. Eu fiz uma média, assim, né, como um exercício básico ali, pegando as listas dos últimos 7 anos, e eu percebi que, na média, medicina na UFRJ, por exemplo, baixa até a última chamada de reclassificação que acontece, baixa em média 10 pontos, assim, em relação ao SISU. Já aconteceram anos de 12 pontos, já aconteceram anos de 8 pontos, mas na média ficou ali em 10 pontos. Então, só para vocês terem, né, uma noção ali, né, ter um norte ali para pensar nessa reclassificação.
Mas é isso, assim, é olhar quantas pessoas entraram, é olhar para as listas, como rodou, né? Se roda mais, se roda menos. Né? Outra questão, assim, por exemplo, muitas vezes, fiquem atentos, ó, o FRJ Rio é uma nota de corte, é um sistema, é uma quantidade de vagas. O FRJ Macaé para medicina é outra opção, né? É outra nota de corte. Direito, por exemplo, no FRJ tem um integral e tem um noturno. Você está disputando duas coisas diferentes, né? No caso de economia, isso em algumas faculdades existe também, o integral e o noturno. Geralmente o noturno tem uma nota de corte menor. Né? Ah, Rodrigo, mas eu não queria fazer faculdade à noite e tal. Tudo bem, mas eu acho que esse é o menor dos problemas. Assim, você entrar dentro da faculdade, você trocar de turno, é mais fácil, não vou dizer que é garantido, mas é mais fácil do que você trocar de curso, por exemplo. Né? Então, é uma possibilidade você olhar ali para o noturno, né? Ter uma nota de corte um pouquinho menor. Então, é isso que a gente tem que estar muito atento ao SISU e entrar todo dia, e monitorando nota de corte, subiu, desceu, né? Como é que tá ali? Eu fiquei mais longe, eu tô dentro, eu tô fora. E trabalhar com várias possibilidades. O SISU, ele abre essa flexibilidade. Né? Rodrigo, só um ponto importante, inclusive, além desse contexto, né, de você ter bastante atenção para qual é o tipo de curso que você está escolhendo, se é noturno, integral, você também tem que ter atenção para o tipo de vaga que você está escolhendo, se é cota ou não. Essa é uma demanda que eu recebi muito, Rodrigo, no ano passado. Inclusive, muita gente falando assim, ué, olha só, e aqui, a nota de corte caiu muito, ó, tá muito baixa agora, olha só, do nada. Não, então, cuidado. Você tem que escolher, porque tem os diferentes tipos de cotas, né? Para muitos de vocês têm que concorrer na AC, que é a ampla concorrência. Aí, na ampla concorrência, é claro que a nota de corte é mais alta do que as outras. Inclusive, aproveito para comentar aqui que no ano retrasado, a lei de cotas mudou. A gente tinha antes as cotas separadas das vagas tradicionais. Agora não é mais assim, não. Agora, as cotas, elas têm vagas separadas, mas para a pessoa que tem nota para passar na ampla concorrência, a nota dessa pessoa entra na ampla concorrência. A nota da pessoa só sai da ampla concorrência se ela não tiver sido aprovada na ampla, e aí sim ela entra para a cota correspondente. Então, muito cuidado, porque se você se inscreve numa cota e você passa, depois você não consegue comprovar a sua cota, você perdeu a vaga, tá? Então, tem que ficar muito atento para esses pontos, para o tipo exato de vaga que você está escolhendo quando você está olhando para o SISU. Né, Rodrigo? É isso. Rodrigo, temos mais pontos? Acho que é isso. E a partir disso, acho que a gente já conseguiu dar um panorama do que é o SISU, né? De como entrar, de como trabalhar. Claro que o dia a dia ele é muito importante, né? Da gente entrar, monitorar, ver nota de corte, ver a mudança de um dia para o outro, o que mudou. E ficar analisando, assim. A gente vai estar junto nessa, a gente vai monitorando também como é que tá a nota de corte. Ó, gente, a nota de corte dessa faculdade subiu, a nota de corte dessa faculdade desceu. Olha, atenção aqui, tem algumas faculdades fora do Rio de Janeiro que estão com uma nota de corte menor. A gente vai analisando também, se for possibilidade para alguns de vocês, a gente, né? Existe essa chance aí da gente olhar para fora do Rio e trabalhar junto com vocês. Caso vocês tenham dúvidas, a gente vai estar atento ali na semana do SISU para ir monitorando e para ir tirando as dúvidas, né? No sentido de, às vezes, caramba, tô na dúvida aqui se eu vou no curso A, no curso B aqui, a nota de corte assim, tá perto, e aí, o que você acha? Então, a gente, pela nossa experiência, a gente vai... Né, monitorando junto com vocês e ajudando nesse processo. Os coordenadores acadêmicos estarão, os coordenadores pedagógicos, no caso, estarão atentos aí e estarão mergulhados no SISU junto. A gente vive junto, né? A gente fica ali, exatamente, é isso, né? À meia-noite a gente também tá olhando ali as parciais o tempo todo, né, Rodrigão? Não, todo dia, entrando, vendo de manhã, planilhando, olhando lá. Ih, ó, essa faculdade está subindo, essa faculdade está diminuindo. Do primeiro para o último dia, como é que tá? E é isso, né? E a gente vai, né, tendo estratégias, né, com atenção e com estratégia. Isso faz bastante diferença também, porque um deslize, um descuido, uma desatenção pode fazer a pessoa perder uma vaga na faculdade. Exatamente. Então é um sistema que vai demandar esse monitoramento de perto aí da gente, junto com vocês, e que vocês tenham bastante atenção aí também. Isso aí. Não deixa de falar com a gente não, tá? Durante esse período de SISU, a gente está aqui para te acompanhar nesse processo. Então... me despeço por aqui, tá? Deixo aqui um grande abraço. Até logo, né? Porque a gente ainda vai conversar muito ao longo do ano ainda, né? Que o Enem ainda chega. Mas para dependendo de quando você tá vendo esse vídeo, tá? Chama a gente para conversar que a gente pode te ajudar nesse processo do SISU, beleza? É isso, gente. Um abraço, até a próxima e bom SISU para todo mundo, que todo mundo conquiste a tão sonhada vaga na universidade. Um abraço. Tchau, tchau.